Depois, número 15, na 15ª posição, nós temos Number 5, do meu queridíssimo amado Jackson Pollock, de 1948. E esta obra foi vendida por 140 milhões de dólares. E essa aqui é mais uma que tem uma história muito interessante. Porque essa obra aqui, que foi vendida por esse valor, não é a original. Mas não é que existiu uma outra e essa aqui é uma cópia, ou que essa é uma segunda de uma série. Não é exatamente isso. É uma história ainda mais curiosa. A verdadeira, digamos assim, a original, foi vendida um ano após ela ter sido feita para um outro artista, amigo do Pollock, um artista chamado Alfonso Osório, que comprou por meros $1.500. Em algum momento entre essa obra ter sido finalizada pelo Pollock e transportada para a casa do Osório, ela sofreu algum tipo de dano, ela estragou, teve alguma coisa ali no transporte, né, no manuseio da obra, que a danificou. Ela então foi levada de volta para o Pollock, que fez lá um remendozinho, né, ele consertou lá o que tinha sido estragado, e ele achou que o Osório não ia perceber, que ele não tinha percebido. Se vocês lembrarem um pouco das obras do Pollock, elas eram aquelas obras, o Pollock muitas vezes subia em cima das suas telas e ele ia pintando com aquelas pinceladas bem grossas, muitas vezes ele virava a lata de tinta direto na tela e ele ia andando por cima delas, ele caminhava e ia usando o pincel já com ele mesmo por cima da obra. E ele achou que então o Osório não ia notar, que ia passar despercebido. Só que não, o Osório percebeu que estava diferente e mandou de volta. Ele falou, quer saber? Refaz, eu não quero ficar com esse remendo aqui não, faz do jeito que você achar melhor. O Pollock então refez a obra inteira e mandou de volta para o Osório, que gostou ainda mais desta segunda do que da obra original. Ele ficou ainda mais apaixonado pela obra que Pollock fez por cima da original do que pelo que ele tinha comprado primeiro. Essa segunda versão ele chamou de uma magistral demonstração de controle e visão. E o Osório dizia que essa segunda versão da obra, ou esta segunda obra, uma vez que Pollock refez tudo, era um maravilhoso exemplo do que pode acontecer quando um artista tem uma segunda chance. Portanto, ninguém nunca vai saber como era a obra original que o Osório comprou. Eu imagino que devia ser maravilhosa, porque eu simplesmente amo o Pollock, mas eu não tenho a menor dúvida que a segunda também. E ela posteriormente foi comprada por um comprador desconhecido, até hoje ninguém sabe quem é, em 2006. Então a gente não sabe onde essa fabulosa obra está, né? Algum felizardo que tinha 140 milhões de dólares comprou e está lá com ele até hoje. Na 14ª posição, nós temos 3 estudos de Lucian Freud, pintada pelo Francis Bacon e que atingiu o valor de 142,2 milhões de dólares. O Francis Bacon e o Lucian Freud tinham uma relação assim de amizade e rivalidade. E é muito curioso, porque essa relação de amizade e rivalidade também vai aparecer aqui nessa lista, lá na frente, mas aí vai ser entre o Picasso e o Matisse. Aqui estamos tratando da relação de amigos e rivais do Bacon e do Freud. E ela foi comprada pela Elaine Wynne por 142,2 milhões de dólares em 2003. E naquela época ela foi a obra mais cara comprada em um leilão de todos os tempos. Estamos falando de 2003, estamos em 2021, esse valor já foi superado desde então. Na 13ª posição, nós temos o segundo retrato da Madame Adele Bloch-Bauer, que chama Portrait of Adele Bloch-Bauer, No. 2, do Klimt, e essa aqui chegou no valor de 150 milhões. E essa aqui, esse valor, foi atingido em 2016. E essa pintura aqui é ainda mais conhecida do que a Woman in Gold, que já estava numa posição mais abaixo aqui nessa mesma lista. Infelizmente, esses 2 retratos foram roubados pelos nazistas durante a Segunda Guerra. Vocês devem ter lembrado que eu falei que essas pinturas tinham uma história interessante, que tem um filme que conta a história dessa pintura. Então, esse filme com a Helen Mirren conta exatamente a história desse roubo aqui, dessa obra pelos nazistas. Por sorte, posteriormente, essas pinturas foram resgatadas pela família dela. É curioso também que ela era mulher de um banqueiro judeu. Então, como muitos judeus na época, né, infelizmente, durante o Holocausto, tiveram seus bens roubados, e essas pinturas foram 2 dos bens roubados das famílias judias durante essa época de terror.
Mas, por sorte, eles foram resgatados pela sua família e foram doados à Galeria Belvedere em Viena. Depois desse resgate e dessa doação ao museu, a sua família conseguiu pegar de volta essas obras, os seus descendentes te pegaram de volta, né, recuperaram a posse dessas obras e venderam essa aqui, a Number 2, para ninguém menos uma pessoa assim, né, não muito conhecida, uma pessoa que talvez você nunca tenha ouvido falar, uma senhora chamada Oprah Winfrey. Tô rica! Eu sou rica! Que ficou com a pintura por alguns anos, até que eventualmente ela vendeu para um chinês desconhecido. Essa transação aqui de 2016 é esta aqui, da qual a Oprah vendeu esta obra para esse chinês que ninguém sabe qual é. Então é bastante interessante, né? Essa obra que foi feita para o Clint, desta mulher, desse banqueiro judeu. Esse casal judeu teve a sua, como muitas outras famílias judias, teve essa obra roubada pelos nazistas, eventualmente elas foram resgatadas, doadas a um museu, depois a família conseguiu a posse de volta, pegou do museu, vendeu para Oprah, pelo menos esta aqui, e agora ela está na posse de algum chinês. Você vê a quantidade de voltas ao mundo que essa obra tão importante já deu e como ela está ligada à história, a própria história, né, do mundo ocidental, né, desde a Segunda Guerra, passando por Oprah e agora chegando ao dinheiro aí asiático, ao dinheiro do mundo, do mercado chinês emergente. Então essa obra, de certa forma, conta um pouco a história do século... A história dessa obra se mistura muito com a própria história do século XX. É muito legal. Na 12ª posição, nós temos La Rêve, do Picasso, vendida por 155 milhões. E essa é uma das obras mais famosas do Picasso. E é estranho falar em obra mais famosa do Picasso, porque parece que todas as suas obras são tidas como a mais famosa. Seja La Demoiselle d'Avignon, seja Guernica, seja esta e várias outras. O problema é que quase tudo que o Picasso fez foi muito revolucionário e importante. A minha opinião pessoal é de que o Picasso é sim o artista mais revolucionário, mais importante e mais genial do século XX. Mas isso é a minha opinião pessoal, tá? Vocês podem discordar, tem muita gente que discorda também. Mas também tem gente que concorda, mas aí, né, opinião é pessoal. E esse retrato em particular mostra a Marie-Thérèse, que era uma das suas muitas amantes. E a Marie-Thérèse aparece em várias das obras do Picasso. Eu não tenho a menor dúvida que hoje o Picasso seria objeto de cancelamento, ou talvez candidato ao cancelamento, devido à sua relação totalmente conturbada, complexa e politicamente incorreta com as suas muitas amantes ao longo da vida. E inclusive em um período ele viveu relações simultâneas com esta Marie-Thérèse e com a Dora Maar, duas das mulheres mais importantes da sua vida, e ele pintou retratos quase que, não digo que simultâneos, né, mas durante esse período ele pintou retratos das duas, enquanto ele vivia relações simultâneas com essas duas mulheres. E é muito interessante ver como era retratada uma e como era retratada outra, né, já dá aí um bom exemplo, um bom espelho dessas duas relações. Mas isso é assunto para um outro vídeo, podemos fazer um vídeo sobre Picasso, Dora Maar e Marie-Thérèse, mas aqui vamos voltar para a vaca fria da história aqui dessa obra. Ela foi comprada pela primeira vez em 1941 por um casal nova-iorquino chamado Victor e Stella Gans, que era um casal eles eram grandes colecionadores. Eles eram um casal que tinha muito dinheiro e investiam muito em obras. Eles tinham grandes obras. Eles tinham uma das coleções mais fabulosas, assim, conhecidas por pessoas físicas, digamos assim. Depois, quando ambos já tinham morrido, o Victor morreu primeiro, a Stella morreu depois, e quando ela morreu, todas as obras foram recolhidas, né? As pessoas juntaram as obras todas para fazer um grandíssimo, magnânimo, magnífico leilão dessa coleção simplesmente, né, estupenda. E parte da coleção era a La Rêve, que foi vendida por 48 milhões. Depois, em 2001, essa obra passou por algumas vendas até atingir esse valor. Depois, em 2001, ela foi vendida de novo para o magnata dos cassinos Steve Wynn por estimados 60 milhões de dólares. E depois, em 2013, foi noticiado que o Steve Cohen comprou a La Rêve do Wynn por 155 milhões. Mas a história dessa compra aqui não é exatamente pacífica. Em 2006, o Wynn e o Cohen tinham fechado o contrato de compra e venda. E o Wynn sabia que ele ia ter que então se despedir da sua La Rêve que ele tinha lá na sua casa. E ele chamou então um grupo de amigos
Curiosamente, nesse grupo de amigos estavam a roteirista Nora Ephron e a jornalista Barbara Walters. E ele chamou os amigos para verem lá o seu módico Picasso, do qual ele estaria se despedindo muito em breve. E durante esse tourzinho, esse seu passeio particular para mostrar a sua obra, ele esbarrou no Picasso com o seu cotovelo esquerdo e aí ele rasgou o Picasso. Ele deu uma cotovelada que causou um rasgo na obra. No, God! No, God, please, no! 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 Eu acho que eu ia sentar e chorar, eu não sei, eu teria tido um derrame se fosse eu. E aí, obviamente, isso deu uma pequena, né, causou um conflito entre vendedor e comprador, porque afinal a obra estava rasgada. Somente o conserto custou $90 mil, o que derrubou o preço da obra para $85 milhões. O Wine, então, acionou o seguro para recuperar os 54 milhões que ele havia perdido graças ao seu cotovelo. Isso causou uma batalha judicial em torno da obra que durou mais de um ano. Eventualmente, o Cohen finalmente comprou a obra pelos tais 155 milhões em 2013. Ajustados pela inflação, essa seria a obra mais cara de todos os tempos entre dois compradores, pessoas físicas, né, sem passar por uma casa de leilão. Agora, vocês imaginem vocês terem um Picasso em casa e vocês conseguirem rasgar ele. Não é para qualquer um, não, né? Na 11ª posição, nós temos outro nu do Modigliani, o Nu Kush, que foi vendida por 157,2 milhões. Esta obra aqui, de 1917, quebrou todos os recordes quando foi vendida em um leilão da Sotheby's, em Nova York, para um comprador anônimo em 2018. Ele tem um outro nu muitíssimo parecido com esse, e esse é um dos nus do Modigliani que mostra a figura feminina inteira, literalmente, da cabeça até os pés. Você vê o corpo dessa mulher inteiro em exposição. Depois, eventualmente, um bilionário chinês chamado Liu Yiqian comprou essa peça para exibir no seu museu em Xangai. Ele tem um museu dele, do qual ele faz a curadoria, e ele comprou essa peça, então se você quiser vê-la, está lá em Xangai, no museu dele. As 10 obras mais caras de todos os tempos, o Top 10, vai ficar para um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse aqui. Assinem o canal, deem o seu like. E para saber do Top 10, ficaremos para a segunda metade desse vídeo e vejo vocês lá. Tchau!